Capítulo 7. Os primeiros anos no Carmelo, 1888-1890. Desejos satisfeitos. Confissão feita ao Padre Pichon. Teresa e suas superioras. A Sagrada Face. Minha tomada de hábito. Triunfo do meu rei. Doença de papai. Sofrimento e vilipêndio. Pequenas virtudes. A veste nupcial. Escolheu-se para minha entrada uma segunda-feira, 9 de abril, data em que o Carmelo celebrava a festa da Anunciação, transferida por causa da Quaresma. Na véspera, toda a família estava reunida em torno da mesa, onde me assentaria pela última vez. Ah, como são pungentes reuniões assim, na intimidade! Na ocasião que a gente não quer ser alvo de atenções, prodigam-se carinhos, palavras extremamente afetuosas que fazem sentir o sacrifício da separação. Papai não falava quase nada, mas seu olhar fixava-se em mim com amor. Titia chorava de vez em quando, e titio dava-me 1000 demonstrações de afeto. Joana e Maria também se desdobravam em delicadezas para comigo. Sobretudo Maria, que, tomando minha parte, pediu perdão das mágoas que julgava ter me causado. Por fim, minha querida Leoniazinha, que voltara há alguns meses da visitação, cobria-me ainda mais de beijos e carícias. Só resta Celina, de quem não falei, mas adivinhais, minha querida mãe, como se terá passado a última noite em que dormimos no mesmo quarto. Na manhã do grande dia, depois de lançar um derradeiro olhar nos Boussonnet, gracioso ninho de minha infância, já não tornaria a ver, dei o braço a meu querido rei para subir a montanha do Carmelo. Como no dia anterior, toda a família se reunira para ouvir a Santa Missa e comungar. Assim que Jesus desceu nos corações dos meus queridos parentes, não ouvi em redor de mim senão soluços. E era só eu que não derramava lágrimas, mas senti o coração bater com tal violência que me parecia impossível dar um passo, quando vieram dar o sinal para que chegássemos à porta da clausura. Ainda assim fui andando e perguntava-me a mim mesma se não iria morrer pela força das batidas do coração. Ah, que momento aquele! Para poder avaliá-lo é preciso ter passado por ele. Minha emoção não se manifestou por fora. Depois de haver abraçado todos os membros de minha querida família, pus-me de joelhos diante de meu incomparável pai para lhe pedir a bênção. A fim de me a conceder, ele mesmo se pôs de joelhos e abençoou-me a chorar. Devia fazer sorrir os anjos, esse espetáculo em que um ancião apresenta ao Senhor sua filha ainda na primavera da vida. Alguns instantes depois, as portas da Santa Arca se fechavam atrás de mim, e lá dentro recebi os abraços das queridas manas que me haviam servido de mães, e que dali por diante tomaria como modelos de minhas ações. Enfim, meus desejos estavam satisfeitos. Minha alma experimentava uma paz tão doce e tão profunda que não poderia externá-la com palavras. E faz 7 anos e meio que essa paz íntima se conserva como minha partilha e não me abandonou no meio das maiores provações. Como todas as postulantes, fui levada ao coro imediatamente depois de minha entrada. Estava escuro por causa da exposição do Santíssimo Sacramento. E o que em primeiro lugar surpreendeu minha vista foram os olhos de Nossa Santa Madre Genoveva, que se concentravam sobre mim. Demorei um instante de joelhos aos seus pés e agradeci ao bom Deus a graça que me concedia de ficar conhecendo uma santa. E depois acompanhei Madre Maria de Gonzaga a vários recintos da comunidade. Tudo me parecia fascinante. Imaginava-me transportada a um deserto. Era principalmente minha celinha que me encantava, mas a alegria que sentia era tranquila. Nem a mais leve brisa fazia ondular as águas tranquilas, nas quais navegava meu barquinho. Nenhuma nuvem toldava meu céu azul. Ah, estava plenamente recompensada de todas as provações. Com que profunda alegria repetia as palavras: aqui estou para sempre, para sempre. Esta felicidade não era efêmera, não se dissiparia com as ilusões dos primeiros dias.
Quanto às ilusões, o bom Deus concedeu-me a graça de não ter nenhuma, quando entrei para o Carmelo. Encontrei a vida religiosa tal qual a imaginara. Nenhum sacrifício me espantou. No entanto, vós o sabeis, meus primeiros passos toparam mais em espinhos do que em rosas. Sim, o sofrimento estendeu-me os braços e lancei-me neles com amor. O que vinha fazer no Carmelo, declarei-o aos pés de Jesus hóstia no exame que precedeu minha profissão. Vim para salvar as almas, e principalmente para rezar pelos sacerdotes. Quando se quer atingir um fim, é preciso aplicar os respectivos meios. Jesus deu-me a entender que pela cruz queria dar-me almas, e meu atrativo pelo sofrimento crescia na proporção que o sofrimento se avolumava. Durante 5 anos, meu caminho foi esse. Nada, porém, traía exteriormente meu sofrimento, tanto mais doloroso quanto unicamente conhecido por mim. Oh, se tivermos lido a história das almas, qual não será a nossa surpresa no fim do mundo? Quantas pessoas não ficarão admiradas ao verem por qual caminho foi levada a minha? Isso é tão verdadeiro que 2 meses após minha entrada, vindo para a profissão da Irmã Maria do Sagrado Coração, Padre Pichon ficou surpreso ao verificar o que o bom Deus operava em minha alma. Disse-me que na véspera me observou a rezar no coro e achava meu fervor muito próprio de criança e meu caminho muito suave. A conversa com um bom padre foi para mim um consolo muito grande, embora velada de lágrimas, por causa da dificuldade que sentia em abrir minha alma. Entretanto, fiz confissão geral, como nunca fizera anteriormente. Ao cabo, disse-me o padre estas palavras, as mais consoladoras que me vibraram aos ouvidos da alma. Na presença do bom Deus, da Santíssima Virgem e de todos os santos, declaro que jamais cometestes um só pecado mortal. Acrescentou em seguida: agradecei ao bom Deus o que fez por vós, pois se vos tivesse abandonado, em lugar de ser um anjinho, tornar-vos-eis um demoninho. Oh, não tive dúvida em admiti-lo. Sentia quanto era frágil e imperfeita, mas a gratidão inundava minha alma. Tanto receava ter manchado a veste do meu batismo, que a declaração, saída da boca de um diretor, como os que nossa Santa Madre Teresa desejava, isto é, os que unissem a ciência à virtude, me parecia proferida pela boca do próprio Jesus. Disse-me ainda o bom padre as seguintes palavras, que ficaram carinhosamente gravadas em meu coração. Minha filha, nosso Senhor seja sempre vosso superior e vosso mestre de noviciado. De fato, ele o foi, e foi também meu diretor. Não quero dizer que minha alma se tenha fechado às minhas superioras. Ah, longe disso, sempre me esforcei por lhes ser um livro aberto. Contudo, nossa madre, doente de vez em quando, pouco tempo tinha para se ocupar comigo. Sei que me amava muito e de mim dizia todo o bem possível. No entanto, o bom Deus permitiu que, sem o perceber, fosse muito severa. Não podia encontrar-me com ela sem ter que beijar o chão. Acontecia a mesma coisa nas raras direções espirituais que me dava. Que graça inestimável! Como o bom Deus atuava de modo visível em quem fazia suas vezes. Que seria de mim se fosse o xodó da comunidade, como julgavam pessoas de fora? Se em lugar de ver Nosso Senhor em minhas superiores, não considerasse talvez senão as pessoas, meu coração, tão preservado no mundo, ter-se-ia apegado às afeições humanas dentro da clausura. Felizmente fiquei isenta de tal desgraça. Não padece dúvida, nutria grande amor à nossa madre, mas com uma afeição pura, que me elevava ao esposo de minha alma. Nossa mestra era uma verdadeira santa, tipo acabado das primeiras carmelitas. Permanecia o dia inteiro com ela, pois era quem me ensinava a trabalhar. Sua bondade para comigo não tinha limites, e apesar disso, minha alma não conseguia dilatar-se. Só com esforço conseguia submeter-me à direção espiritual. Por não estar habituada a falar de minha alma,
não sabia externar em palavras o que nela se passava. Certo dia, uma das boas madres antigas compreendeu meus sentimentos e disse-me a rir no recreio: Minha filhinha, parece-me que não tereis muita coisa para desabafar com vossas superioras. Por que, minha madre, falais assim? Porque vossa alma é extremamente simples. Quando, porém, fordes perfeita, sereis mais simples ainda. Quanto mais a gente se avizinha ao bom Deus, tanto mais a gente se simplifica. Tinha razão a boa madre, mas a dificuldade que sentia de abrir a alma, muito embora procedesse de minha simplicidade, constituía verdadeira aprovação. Agora o reconheço, pois exprimo meus pensamentos com a máxima facilidade, sem deixar de ser simples. Disse que Jesus fora meu diretor. Ao entrar para o Carmelo, travei conhecimento com alguém que me serviria como tal, mas ele partiu para o desterro, logo depois de me admitir no número de suas filhas. Nota: o padre Pichon foi enviado ao Canadá, na qualidade de pregador. Embarcou no Havre a 3 de novembro de 1888. Assim, foi só conhecê-lo para logo me privar dele. Limitada a receber uma carta sua por ano sobre as 12 que lhe escrevia, meu coração de pronto se volveu ao diretor dos diretores, e foi quem me instruiu nessa ciência oculta aos sábios e entendidos, dignando-se comunicá-la aos pequeninos. Transplantada para a montanha do Carmelo, a florinha iria desabrochar à sombra da cruz. As lágrimas, o sangue de Jesus tornaram-se seu orvalho, e seu sol era a sua adorável face, velada de pranto. Até então não tinha sondado ainda a profundeza dos tesouros ocultos na sagrada face. E foi por vosso intermédio, minha querida mãe, que aprendi a conhecê-los. Como há tempos a nós todos os precedentes no Carmelo, assim também fostes a primeira a penetrar os mistérios de amor escondidos na face de nosso esposo. Chamastes-me então e compreendi. Compreendi o que vinha a ser a verdadeira glória. Aquele cujo reino não é desse mundo mostrou-me que a verdadeira sabedoria consiste em querer ser ignorada e tida por nada, em fazer constar a alegria no desprezo de si mesmo. Oh, como de Jesus queria que meu rosto ficasse realmente velado e que na terra ninguém me reconhecesse. Tinha sede de sofrer e de ser esquecida. Quão misericordioso é o caminho pelo qual o bom Deus sempre me guiou. Nunca me levou a desejar alguma coisa sem que me desse. Por esta razão, seu amargo cálice pareceu-me delicioso. Após as radiantes festas do mês de maio, das festas de profissão e tomada de véu de nossa querida Maria, primogênita da família, a quem a mais nova teve a ventura de coroar no dia de suas núpcias, era bem necessário que a aprovação nos visitasse. No mês de maio do ano anterior, papai fora acometido por um ataque de paralisia nas pernas. Nossa preocupação foi muito grande, mas a robusta compleição de nosso querido rei logo levou vantagem, de sorte que nossas apreensões se dissiparam. Não obstante, na viagem a Roma, notamos mais de uma vez que ele se cansava com facilidade e não andava tão alegre como de costume. Ao que eu tinha principalmente observado eram os progressos feitos por papai na perfeição. Segundo o exemplo de São Francisco de Sales, chegara a conseguir o domínio de sua natural vivacidade, a ponto de aparentar que seu gênio era o mais pacato do mundo. Parecia que as coisas da terra mal o tocavam, facilmente dominava as contrariedades desta vida. O bom Deus, afinal, inundava-o de consolações. Nas visitas diárias ao Santíssimo Sacramento, seus olhos muitas vezes marejavam de lágrimas, e o semblante irradiava uma beatitude celestial. Quando Leônia deixou a visitação, ele não se afligiu, não fez nenhuma censura ao bom Deus por não atender às preces que lhe dirigira, para alcançar a vocação de sua querida filha. Foi até com certa alegria que se pôs a caminho para ir buscá-la. Eis a fé com que papai aceitou a separação de sua rainhazinha.
comunicou-a nesses termos aos amigos de Alençon. Meus caríssimos amigos, Teresa, minha rainhazinha, entrou ontem no Carmelo. Só Deus pode exigir tal sacrifício. Não me lastimeis, pois meu coração transborda de alegria. Era tempo que um servidor tão fiel recebesse a paga de seus trabalhos. Era justo que seu salário se assemelhasse ao que Deus outorgou ao Rei do Céu, seu Filho único. Papai acabava de oferecer a Deus um altar. Ele próprio foi a vítima escolhida para ser ali imolada, em união com um cordeiro sem mancha. Sabeis, minha querida mãe, nossas amarguras no mês de junho, mormente no dia 24 do ano de 1888. Estas reminiscências calaram fundo demais em nossos corações, de sorte que não é preciso descrevê-las. Ó minha mãe, quanto não sofremos! E ainda era apenas o começo de nossa provação. Chegara, entretanto, a época de minha tomada de hábito. Fui admitida pelo capítulo, mas como pensar em se fazer uma cerimônia? Já falavam em me darem o hábito, sem que eu passasse para fora, quando decidiram aguardar. Contra toda a esperança, nosso querido pai recuperou-se do segundo ataque, e o senhor bispo marcou a cerimônia para o dia 10 de janeiro. Fora longa a espera, mas em compensação, como foi linda a festa! Nada faltou, nem sequer a neve. Não sei se já vos falei de minha predileção pela neve. Quando eu era pequenina, sua alvura extasiava-me. Um dos meus maiores prazeres era sair a passear, enquanto caíam flocos de neve. Donde me vinha o gosto pela neve? Quiçá por ser florzinha de inverno. Por isso, o primeiro adorno do qual meus olhos de criança viram a natureza enfeitada terá sido seu manto branco. Enfim, sempre desejara que no dia de minha tomada de hábito a natureza estivesse como eu, enfeitada de branco. Na véspera do formoso dia, olhava triste o céu acinzentado, donde vinham às vezes um chuvisco, e tão branda estava a temperatura que eu já não contava com neve. Na manhã seguinte, o céu não tinha mudado. No entanto, a festa foi encantadora, e a flor mais formosa e deslumbrante era meu querido rei. Nunca estivera tão formoso e imponente. Foi objeto de admiração para todo o mundo. Foi o dia de seu triunfo, sua derradeira festa aqui na terra. Doara todos os filhos ao bom Deus. Pois, quando Celina lhe confiou sua vocação, chorara de alegria, e fora com ela agradecer àquele que lhe concedia a honra de lhe tomar todas as filhas. No fim da cerimônia, o senhor bispo entoou o Te Deum. Um sacerdote tentou lembrar que o cântico só se cantava nas profissões. Mas o começo fora dado e o hino de ação de graças prosseguiu até o final. Não vinha a propósito que a festa fosse completa, uma vez que reunia em si todas as restantes? Depois de abraçar pela última vez meu querido rei, tornei a recolher-me à clausura. A primeira coisa que percebi sobre o claustro foi o meu menino Jesus cor-de-rosa, a sorrir-me por entre flores e luminárias. E logo depois meu olhar deu com flocos de neve. O pátio interno estava branco como eu. Que fineza de Jesus! Antecipando seus desejos de sua noivinha, presenteou-a com a neve. Neve! Pois qual mortal, por mais poderoso que fosse, poderia fazê-la cair do céu para o encanto de sua bem-amada? Pode ser que pessoas de fora formulassem tal pergunta, mas o certo é que a neve, na minha tomada de hábito, se lhes afigurava como pequeno milagre, e toda a cidade ficou admirada. Acharam que eu tinha um gosto extravagante por apreciar neve. Tanto melhor, vinha realçar ainda mais a incompreensível condescendência do esposo das virgens, daquele que muito preza os lírios brancos, igual à neve. Depois da cerimônia, o senhor bispo entrou na clausura. Foi de uma bondade toda paternal para comigo. Quero crer que sentia gosto em ver-me bem-sucedida e a todos dizia que eu era sua filhinha. Depois dessa bela festa, Sua Excelência sempre foi muito bondoso para comigo. Lembro-me de modo particular sua visita por ocasião do centenário de nosso pai São João da Cruz.
Tomou-me a cabeça entre as mãos e fez-me 1000 carícias de toda a espécie. Nunca fora eu objeto de tanta honra. O bom Deus fez-me, ao mesmo tempo, pensar nas carícias que haverá por bem fazer-me na presença dos anjos e santos, e das quais já nesse mundo me dava uma pálida imagem. Foi, portanto, muito grande a alegria que senti. Como ia dizendo, o dia 10 de janeiro foi o triunfo do meu rei. Comparo a entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. Igual a de nosso Senhor, sua glória de um dia foi seguida por dolorosa paixão, e esta paixão não foi para ele tão somente. Da mesma maneira que as dores de Jesus trespassaram como uma espada o coração de sua divina mãe, assim também nossos corações se comoveram com os sofrimentos de quem na terra estremecíamos no grau mais afetuoso possível. Tenho lembrança de que no mês de junho de 1888, no momento de nossas primeiras provações, eu declarava: sofro muito. Sinto, porém, que posso ainda suportar provações maiores. Não pensava, então, nas que me estavam reservadas. Não sabia que no dia 12 de fevereiro, um mês após minha tomada de hábito, nosso querido pai beberia o mais amargo e humilhante de todos os cálices. Nota: a 12 de fevereiro de 1889, o Sr. Martin teve que deixar Lisieux para se internar na casa de saúde do Bom Salvador em Caen. Naquele dia não repeti que podia sofrer ainda mais. Palavras não exprimem nossas angústias, motivo pelo qual não tentarei descrevê-las. Um dia no céu teremos prazer em falar das nossas gloriosas provações. Mas não nos sentimos desde já felizes de tê-las sofrido? Sim, os 3 anos do martírio de papai se me apresentam como os mais amáveis, os mais frutuosos de nossa vida. Não os daria em troca de todos os êxtases e revelações dos santos. Meu coração transborda de reconhecimento, pensando nesse inestimável tesouro, que deve procurar santa emulação aos anjos da corte celestial. Meu desejo de sofrimento estava saciado, mas nem por isso diminuía minha atração por ele. Daí, minha alma teve logo parte nos sofrimentos do meu coração. Meu pão cotidiano era a secura espiritual, mas, apesar de privada de toda a consolação, era a mais ditosa das criaturas, uma vez que todos os meus desejos estavam satisfeitos. Ó, minha querida mãe, quão doce não foi nossa aprovação, pois que de todos os nossos corações só brotaram suspiros de amor e gratidão. Já não caminhávamos pelas veredas da perfeição, todas as 5 voávamos. As 2 pobres pequenas exiladas de Caim, estando ainda no mundo, já não eram do mundo. Nota: Leônia e Celina quiseram hospedar-se no orfanato de São Vicente de Paulo, nas imediações do Bom Salvador de Caim. Oh, que maravilhas não operou a aprovação na alma de minha querida Celina. Todas as cartas que escrevia na época eram repassadas de resignação e amor. E quem fará ideia de nossas conversações no locutório? Oh, em vez de separar-nos, as grades do Carmelo uniam mais fortemente nossas almas. Tínhamos as mesmas ideias, as mesmas aspirações, o mesmo amor por Jesus e pelas almas. Quando Celina e Teresa falavam uma com a outra, jamais se misturava às conversações uma palavra sobre coisas da terra. Todas já pairavam no céu. Como outrora no mirante, elas sonhavam com coisas da eternidade e, para gozarem sem detença a felicidade sem fim, como único quinhão aqui na terra, escolhiam sofrimento e desprezo. Assim decorreu o tempo de meus esponsais. Foi bem longo para a pobre Teresinha. Ao terminar meu ano, nossa madre disse-me que nem pensasse em pedir a profissão, porque o Senhor Superior certamente recusaria minha súplica. Fui obrigada a esperar 8 meses ainda. No primeiro instante, foi-me muito difícil aceitar o grande sacrifício, mas logo clareou a luz em minha alma. Na ocasião, estava meditando os fundamentos da vida espiritual do padre Surim. Certo dia, na oração,
compreendi que meu desejo tão vivo de fazer profissão estava mesclado de um grande amor próprio. Uma vez que me tinha doado a Jesus para o alegrar e consolar, não devia obrigá-lo a fazer minha vontade em lugar da sua. Compreendi ainda que uma noiva deve estar ornada para o dia de suas núpcias, e nada tinha feito nesse sentido. Então disse a Jesus: Ó meu Deus, não vos peço para emitir meus sagrados votos. Esperarei quanto tempo quiserdes. Só não quero que por culpa minha seja diferida a minha união convosco. Por isso porei todo o meu empenho numa bela roupagem, recamada de pedrarias. Quando achardes que o enfeite já está bastante rico, tenho a certeza de que todas as criaturas não vos impedirão de descer até mim, a fim de me unirdes para sempre convosco, ó meu bem-amado. Desde minha tomada de hábito, já tinha recebido copiosas luzes sobre a perfeição religiosa, principalmente no que concerne ao voto de pobreza. Durante o postulantado, ficava contente de ter coisas bonitas para o meu uso, de encontrar ao alcance da mão tudo o que me fosse necessário. Meu diretor levava-o em paciência, pois não gosta de mostrar às almas tudo ao mesmo tempo. De ordinário, concede sua luz pouco a pouco. Nos primórdios de minha vida espiritual, lá pela idade de 13 a 14 anos, perguntava a mim mesma o que ainda alcançaria mais tarde, pois julgava não me ser possível compreender melhor ainda a perfeição. Bem depressa cheguei à conclusão de que quanto mais se avança no caminho, tanto mais a gente se julga longe do termo final. Por isso mesmo, agora me resigno a verificar que sou sempre imperfeita e acho nisso minha alegria. Torno as lições que meu diretor me deu. Certa noite, após as completas, procurei em vão nossa lamparina nas prateleiras que servem para guardar. Era grande silêncio, nenhuma possibilidade de reclamá-la. Deduzi que alguma irmã, crendo pegar sua lanterna, levara a nossa, e esta me fazia muita falta. Em vez de me aborrecer com a privação, senti-me muito feliz, percebendo que a pobreza consiste em ver-se alguém carente, não só de coisas agradáveis, mas até de coisas indispensáveis. E assim, nas trevas exteriores, tive luzes interiores. Na época, empolgava-me verdadeiro amor a objetos mais feios e menos cômodos. Foi, portanto, com alegria que vi tirarem de nossa cela a linda bilhazinha e colocarem em seu lugar uma bilha grande, toda emborniçada. Fazia também muitos esforços por não me excusar, e isso me parecia bem difícil, mormente em relação com nossa mestra, a quem nada quiser encobrir. Eis-me a primeira vitória, não é grande, mas custou-me bastante. Apareceu quebrado um jarrinho que estava atrás de uma janela. Julgando ser eu quem a deixou fora do lugar, nossa mestra me indicou, recomendando que noutra vez prestasse mais atenção. Sem dizer nada, beijei o chão e a seguir prometi ser mais ordeira para o futuro. Em consequência de minha pouca virtude, tais práticas me custavam bastante. Força me era refletir que no juízo final tudo seria revelado, pois averiguava o seguinte: quando a gente cumpre com o dever, sem nunca se desculpar, ninguém toma conhecimento, ao passo que as imperfeições logo se tornam notórias. Aplicava-me, antes de tudo, à prática de pequenas virtudes, uma vez que não achava facilidade de praticar as grandes. Gostava, pois, de dobrar as capas esquecidas pelas irmãs e de prestar a estas todos os pequenos obséquios ao meu alcance. Foi-me dado também o amor à mortificação, e ele era tanto maior quanto nada me era permitido satisfazê-lo. A única mortificação que fazia nesse mundo, e consistia em não me encostar, quando sentada, foi-me proibida por causa de minha propensão em ficar corcunda. Não há dúvida, infelizmente, que pouco duraria meu ardor, se me fossem permitidas muitas penitências. Aos que me eram autorizadas, sem minha solicitação, consistiam em mortificar meu amor próprio, o que beneficiava muito mais do que penitências corporais. O refeitório, meu primeiro ofício logo após a tomada de hábito, proporcionou-me mais de uma ocasião para colocar meu amor próprio no devido lugar, isto é, debaixo dos pés.
Tinha, é verdade, o consolo de estar no mesmo ofício convosco, minha querida mãe, podendo observar de perto vossas virtudes, mas a aproximação constituía motivo de sofrimento. Não me sentia, como antigamente, com liberdade de vos dizer tudo. Havia a observância da regra, como não podia abrir-vos minha alma. Afinal, estava no Carmelo, e não mais nos Bussonnet, debaixo do teto paterno. Contudo, a Santíssima Virgem ajudava-me a preparar a veste de minha alma. Depois de concluída, os obstáculos cessaram por si mesmos. O senhor bispo enviou-me a autorização que solicitara à comunidade. Houve por bem admitir-me, e minha profissão ficou marcada para o dia 8 de setembro. Tudo o que acabo de resumir em poucas palavras exigiria muitas páginas com pormenores. Tais páginas, porém, não serão jamais lidas na terra. Em breve, minha querida mãe, falar-vos-ei de todas essas coisas em nossa casa paterna, no formoso céu, para onde sobem os suspiros de nossos corações. Estava pronta a minha veste nupcial, enriquecida com joias antigas, que meu esposo me dera, mas não era o suficiente para sua liberalidade. Quis ele dar-me novo diamante de um fulgor incalculável. A aprovação de papai, com todas as dolorosas circunstâncias, representava as joias antigas, e a nova foi uma aprovação, pequenina na aparência, mas que me fez sofrer muito. Desde algum tempo, estando um pouco melhor, quando saía, levavam em carruagem nosso pobre paizinho, e até pensaram em fazê-lo viajar por estrada de ferro para vir visitar-nos. Naturalmente, Celina logo achou que se devia escolher o dia de minha tomada de véu, com a intenção de não fatigá-lo. Dizia: não deixarei assistir a toda a cerimônia, só no fim irei buscá-lo e levá-lo-ei devagar até a grade, para que Teresa receba sua bênção. Ah, nisso reconheço perfeitamente o coração de minha querida Celina. É bem verdade que o amor nunca alega impossibilidade, por crer que tudo lhe é possível, tudo lícito. A prudência humana, porém, treme a cada passo e não tem coragem, por assim dizer, de pisar firme. Assim o bom Deus, querendo meter-me à prova, dela se serviu, como dócil instrumento, e no dia de minhas núpcias estava eu realmente órfão. Já não tendo pai na terra, podia confiante olhar para o céu e dizer com toda a verdade: Nosso Pai que estás no céu. Capítulo 8. Desde a profissão até ao holocausto ao amor. 1890-1895. Profissão: tomada de véu, Madre Genoveva, epidemia de influenza, gripe maligna. Retiro espiritual pregado pelo Padre Aleixo. Eleição da Madre Inês de Jesus. Morte de papai. Entrada de Celina. 9 de junho de 1895. Qual será o desfecho da presente história? Conclusão do manuscrito A. Antes de falar-vos dessa aprovação, minha querida mãe, deveria falar-vos do retiro espiritual que precedeu minha profissão. Esteve longe de me trazer consolações. Minha partilha foi a mais absoluta aridez e um quase abandono. Como sempre, Jesus estava a dormir no meu barquinho. Oh, bem percebo ser raro que as almas o deixem neles tranquilamente. Tão cansado está Jesus de sempre se oferecer e sacrificar, que de pronto aproveita o repouso por mim oferecido. Certamente não despertará antes do meu grande retiro da eternidade. Mas, em vez de me contristar, isso me dá uma alegria extrema. Na realidade, longe estou de ser santa. Para o provar, basta apenas o seguinte: em vez de rejubilar com minha aridez, deveria atribuí-la ao meu pouco fervor e fidelidade. Deveria desconsolar-me por dormir. Já se vão 7 anos, em minhas orações e minhas ações de graças. No entanto, não me desconsolo. Penso que as criancinhas agradam aos pais, tanto adormecidas como acordadas. Penso em que os médicos adormecem os doentes quando vão operá-los. Por fim, penso em que o Senhor vê nossa fragilidade e lembra-se de que não somos senão poeira. Meu retiro de profissão foi, pois, como todos os que se seguiram, um retiro de grande aridez.
Contudo, sem que eu o percebesse, o bom Deus me indicava claramente o meio de lhe agradar e praticar as mais sublimes virtudes. Observei a miúde que Jesus não quer fornecer provisões. Nutre-me a cada instante com alimento sempre novo. Encontro-o em mim, sem saber como foi ali parar. Creio com toda a simplicidade que é o próprio Jesus, oculto no fundo do meu pobre coraçãozinho, quem me concede a graça de atuar em mim, levando-me a pensar em tudo quanto quer que eu faça no momento presente. Dias antes de minha profissão, tive a ventura de receber a bênção do soberano pontífice. Tinha-a solicitado por intermédio do bom Frei Simeão, para papai e para mim. E muito me consolou poder retribuir ao meu querido paizinho a graça que me proporcionara quando me levou a Roma. Chegou finalmente o belo dia de minhas núpcias. Passou sem nuvens. Na véspera, porém, tinha se levantado em minha alma uma tempestade como nunca vira igual. Até então, jamais me viera à cabeça nenhuma dúvida em torno de minha vocação. Era-me necessário conhecer tal provação. À noite, quando fazia minha via sacra depois de matinas, minha vocação afigurou-se-me um sonho, uma quimera. Achava muito linda a vida do Carmelo, mas o demônio insuflava-me a certeza de que não era feita para mim, que iludiria as superioras caso prosseguisse num caminho para o qual não era chamada. Tão grandes eram minhas trevas que não via nem compreendia senão uma coisa: não tinha vocação. Oh, como descrever a angústia de minha alma! Parecia-me coisa absurda, mostrando ser do demônio a tentação. Que se falasse de meus temores à minha mestra, impedir-me-ia de fazer meus sagrados votos. Contudo, quereria antes fazer a vontade de Deus e retornar ao século, do que fazendo a minha permanecer no Carmelo. Chamei, pois, minha mestra para fora, e cheia de confusão lhe expus o estado de minha alma. Ela, felizmente, viu mais claro do que eu, e tranquilizou-me por completo. Aliás, o ato de humildade que eu acabava de praticar afugentara o demônio, que talvez me não julgasse com ânimo de confessar minha tentação. Tão logo acabei de falar, dissiparam-se minhas dúvidas. Todavia, para tornar mais completo o meu ato de humildade, quis ainda comunicar minha estranha tentação à nossa madre, mas ela contentou-se em rir-se de mim. Na manhã de 8 de setembro, sentia-me inundada por um caudal de paz, e foi numa paz, a ultrapassar todo o sentimento, que proferi meus sagrados votos. Minha união com Jesus não se efetuou entre trovões e relâmpagos, isto é, entre graças extraordinárias, mas no meio de uma ligeira brisa, semelhante ao que nosso pai Santo Elias ouviu na montanha. Quantas graças não pedi naquele dia! Sentia-me realmente como rainha. Por esta razão, valia-me do meu título para libertar os cativos, impetrar do rei favores para os ingratos súditos. Queria, afinal, libertar todas as almas do purgatório e converter os pecadores. Rezei muito por minha mãe, por minhas queridas irmãs, por toda a família, sobretudo pelo meu paizinho, tão sofrido e tão santo. Ofereci-me a Jesus para que me torne perfeita sua vontade em mim, sem que jamais as criaturas ponham obstáculo. Passou o belo dia, à semelhança dos mais tristes, pois que aos mais radiosos sobrevém um amanhã. Não obstante, foi sem tristeza que depus minha grinalda aos pés da Santíssima Virgem. Sentia que o tempo não me arrebataria a felicidade. Como é bela a festa da Natividade de Maria para a gente se tornar esposa de Jesus. Era a Santíssima Virgem, pequenina de um dia, que apresentara sua florzinha ao menino Jesus. Nesse dia, tudo era pequeno, exceto as graças e a paz que recebi, exceto a tranquila alegria que sentia à noite, quando contemplava as estrelas que fulgiam no firmamento, enquanto imaginava que em breve o formoso céu se abriria aos meus olhos extasiados e poderia unir-me ao meu esposo na amplidão de uma alegria eterna. No dia 24, houve a cerimônia da minha tomada de véu.
Foi um dia todo velado de lágrimas. Papai não estava presente para abençoar sua rainha. O padre estava no Canadá. O senhor bispo, que devia vir e jantar em casa de titio, encontrava-se doente e não veio também. Afinal, tudo foi tristeza e amargura. Contudo, a paz, sempre a paz, continuava no fundo do cálice. Neste dia, Jesus permitiu que não pudesse conter minhas lágrimas, e minhas lágrimas não foram compreendidas. Com efeito, tudo suportado, sem chorar, provações muito maiores, mas ajudada então por uma poderosa graça. No dia 24, pelo contrário, Jesus deixou-me à mercê de minhas próprias forças e demonstrei quanto eram reduzidas. 8 dias depois de minha tomada de véu, realizou-se o casamento de Joana. Nota: Joana Guerin, prima de Teresa, casou-se com o Dr. Francisco a 1º de outubro de 1890. Ser-me-ia impossível dizer-vos, minha querida mãe, como seu exemplo me esclareceu sobre as delicadezas que a esposa deve prodigalizar ao esposo. Escutava com avidez tudo o que poderia aprender a respeito, porque não queria fazer pelo meu bem-amado Jesus menos do que Joana por Francisco, criatura indubitavelmente muito perfeita, mas afinal sempre criatura. Por brincadeira, cheguei até a redigir um convite, para igualar com o dela. Eis em que termos estava redigido. Convite para o casamento da irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, soberano dominador do mundo, e a gloriosíssima Virgem Maria, Rainha da Corte Celestial, honram-se em participar a Vossa Senhoria o matrimônio de seu augusto filho Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com a senhorita Teresa Martã, agora dama e princesa dos reinos trazidos como dote por seu divino esposo, a saber, a infância de Jesus e sua paixão, vindo a ser seus títulos de nobreza, do menino Jesus e da Sagrada Face. O senhor Luís Martã, dono e titular das circunscrições do sofrimento e da humilhação, e a senhora Martã, princesa e dama de honra da corte celestial, tem o prazer de participar a Vossa Senhoria o matrimônio de sua filha Teresa com Jesus, Verbo de Deus, segunda pessoa da adorável Trindade, que pela operação do Espírito Santo se fez homem e filho de Maria, Rainha dos céus. Como não houve possibilidade de convidar Vossa Senhoria para a bênção nupcial, que lhes foi dada na Montanha do Carmelo, no dia 8 de setembro de 1890, por ter sido a Corte Celestial a única convidada, Vossa Senhoria é, contudo, convidado a comparecer à participação da festa, que se efetuará amanhã, dia da eternidade, dia em que Jesus, o Filho de Deus, virá por sobre as nuvens do céu, no esplendor de sua majestade, para julgar os vivos e os mortos. Dada a incerteza da hora, Vossa Senhoria é convidada a estar prestes de sobreaviso. Agora, minha querida mãe, que me resta dizer-vos? Ó, julgava ter terminado, mas ainda nada vos disse da minha felicidade por ter conhecido nossa Santa Madre Genoveva. Foi uma graça inapreciável. Ora, o bom Deus, que já me havia concedido tantas, quis que vivesse com uma santa, não imitável, mas santa a quem as virtudes ocultas e comuns santificaram. Mais de uma vez recebi dela grandes consolações, sobretudo num domingo. Quando fui fazer-lhe minha breve visita, como de costume, encontrei 2 irmãs com a Madre Genoveva. Olhei para ela sorrir e, não podendo ficar 3 junto a uma doente, dispunha-me a sair, quando ela me fitou com um ar inspirado e disse-me: um instante, minha filhinha, dir-vos-ei apenas uma palavrinha. Em todas vossas visitas, pedis que vos dê um ramalhete espiritual. Pois bem, hoje vos darei este. Servi a Deus com paz e alegria. Lembrai-vos, minha filha, que nosso Deus é o Deus da paz. Depois de lhe agradecer com simplicidade, retirei-me, comovida até as lágrimas, convicta de que o bom Deus lhe revelara o estado de minha alma.
Aquele dia encontrava-me em extrema provação, quase que entristecida, numa noite de tais proporções que já não sabia se era amada pelo bom Deus. A alegria, porém, e a consolação que senti, podeis adivinhá-las, minha querida mãe. No domingo seguinte, quis saber que revelação tivera a Madre Genoveva. Assegurou-me não ter recebido nenhuma. Então, minha admiração foi ainda maior, quando percebi a que iminente grau Jesus vivia nela e a guiava em palavras e obras. Uma santidade em tais condições me parece a mais autêntica, a mais santa. É a que desejo, porque não envolve nenhuma ilusão. No dia da profissão, tive também muito consolo em saber da boca da própria Madre Genoveva que ela, antes de emitir os votos, passara como eu pela mesma provação. Lembrai-vos, minha querida mãe, das consolações que encontrávamos junto a ela no momento de nossas grandes tribulações. Enfim, a recordação que a Madre Genoveva me deixou no coração é a de uma lembrança balsâmica. No dia que partiu para o céu, senti uma comoção toda particular. Pela primeira vez assisti a uma morte. Era realmente um espetáculo de pasmar. Achava-me justo ao pé da cama da santa agonizante. Percebia perfeitamente seus mais leves movimentos. Nas 2 horas assim passadas, era de esperar que me sentisse cheia de fervor. Pelo contrário, apoderara-se de mim uma espécie de insensibilidade. Mas, no próprio momento que nossa Santa Madre Genoveva nasceu para o céu, minha disposição interior mudou. Num abrir e fechar de olhos, senti-me repleta de um gozo e fervor indizível. Era como se a Madre Genoveva me tivesse comunicado parte da bem-aventurança que desfrutava, pois tenho plena convicção de que se foi diretamente para o céu. Quando ainda viva, eu lhe dissera um dia: ó, minha mãe, não ireis para o purgatório. Assim eu espero, respondeu-me com doçura. Oh, o bom Deus seguramente não terá frustrado uma esperança tão cheia de humildade. Provaram-no todas as graças que temos recebido. Cada irmã se empenhou em conseguir uma relíquia. Sabeis, minha querida mãe, a que tenho a felicidade de possuir. Na agonia da Madre Genoveva, notara uma lágrima a cintilar na pálpebra, como se fora um diamante. A lágrima, a última de todas que derramara, não chegou a cair. Eu a vi ainda brilhar no couro, sem que ninguém pensasse em recolhê-la. Tomando então um paninho fino, tive ânimo de achegar-me ao correr da noite, sem que ninguém me visse, e de tomar como relíquia a última lágrima de uma santa. A partir de então carrego-a sempre comigo, na bolsinha de guardar meus votos. Nenhuma importância atribuo aos meus sonhos. Aliás, quando os tenho, raramente são simbólicos. Chego até a perguntar a mim mesma por que razão, durante o sono, não me ocupo mais com o bom Deus, se penso nele o dia inteiro. Em geral, sonho com bosques e flores, com riachos e mar. Quase sempre estou a ver lindas criancinhas, a caçar borboletas e passarinhos, como nunca os vira iguais. Vedes, minha mãe, que meus sonhos, tendo embora uma imagem poética, nem de longe são místicos. Depois da morte da Madre Genoveva, tive certa noite um mais consolador. Sonhei que ela fazia seu testamento e a cada irmã dava alguma coisa que lhe pertencera. Ao chegar minha vez, julguei que nada receberia, visto que já não sobrava nada. Ela, porém, soergueu-se e disse-me por 3 vezes, com um timbre penetrante: a vós deixo o meu coração. Um mês após a partida de Nossa Santa Madre, irrompeu a influenza na comunidade. De pé só estava eu, com 2 outras irmãs. Jamais poderei declarar tudo o que presenciei, o que a vida me pareceu ser e tudo o que é transitório. O dia dos meus 19 anos teve por festa um óbito, seguido logo após por mais 2. Na ocasião, ficava sozinha com um serviço de sacristia. Estando muito gravemente enferma, a primeira encarregada, era eu que devia preparar os enterros, abrir as grades do coro à hora da missa, etc.
Na ocasião, o bom Deus concedeu-me muitas graças para poder resistir. Agora pergunto-me como pude, sem medo, fazer o que fiz. A morte dominava por toda a parte. As mais doentes eram atendidas pelas que mal se podiam arrastar. Assim que uma irmã dava o último suspiro, força era largá-la sozinha. Certa manhã, ao levantar-me, tive o pressentimento que a irmã Madalena tinha morrido. O dormitório estava às escuras. Ninguém saía das celas. Decidi-me, afinal, a entrar na de minha irmã Madalena, cuja porta estava aberta. Com efeito, eu a vi, vestida e reclinada na enxerga. Não senti nenhum pavor. Quando reparei que ela estava sem vela, fui buscar uma, bem como uma grinalda de rosas. Na noite da morte da madre subpriora, estava sozinha com a enfermeira. É impossível imaginar-se o triste estado da comunidade na ocasião. Somente as que se mantinham de pé podem fazer uma ideia. Mas no meio de tal abandono, percebia que o bom Deus velava sobre nós. Sem esforço, passavam as agonizantes a melhor vida. Depois de morrerem, de seus rostos logo se irradiava uma expressão de alegria e de paz. Dir-se-ia que era um leve sono, e bem assim o era na realidade. Pois, quando passar a aparência deste mundo, despertarão para gozar eternamente as delícias que se reservam aos eleitos. Todo o tempo que a comunidade passou por essa provação, coube-me o inefável consolo de receber todos os dias a Santa Comunhão. Oh, como era delicioso! Jesus mimou-me por muito tempo, mais tempo a mim do que às suas fiéis esposas, permitindo que modessem, sem terem as outras a felicidade de recebê-lo. Era também muito feliz de tocar nos vasos sagrados, de preparar os paninhos brancos, destinados a envolver Jesus. Sentia a obrigação de ser muito fervorosa e lembrava-me a miúde da palavra dirigida a um santo diácono. Sede santos, vós que tocais nos vasos do Senhor. Não posso afirmar que recebi muitas vezes consolações em minhas ações de graças. Talvez seja o momento em que menos as tenho. Acho isso muito natural, pois que me ofereci a Jesus não como quem deseja receber sua visita para consolo próprio, mas antes a alegria daquele que se me dá a mim. Imagino minha alma como uma área livre e peço à Santíssima Virgem remova o entulho que a impediria de ser livre. Depois, suplico-lhe que ela mesma levante ali uma ampla tenda digna do céu e a enfeite com seus próprios adereços. A seguir, convido todos os santos e anjos venham executar grandioso concerto. Ao que me parece, quando Jesus desce ao meu coração, fica contente por se ver tão bem recebido. De minha parte, eu também fico contente. Tudo não impede que distrações e sonolência venham visitar-me. Mas no fim da ação de graças, vendo que a fiz tão mal, tomo a resolução de permanecer em ação de graças o dia inteiro. Vedes, minha querida mãe, quão longe estou de ser levada pelo caminho do temor. Consigo sempre encontrar um meio de ser feliz e tirar proveito de minhas misérias. Isto, por certo, não desagrada a Jesus, pois parece encorajar-me nesse caminho. Um dia, contra meu costume, estava um tanto perturbada, quando fui à comunhão. Parecia-me que o bom Deus não estava contente comigo e eu pensava: ó, se hoje receber só metade de uma hóstia, terei muito pesar. Suporei que Jesus vem como que forçado ao meu coração. Achego-me. Oh, que felicidade! Pela primeira vez na vida, vejo o sacerdote tomar 2 partículas bem separadas e dar-me. Compreendeis minha alegria e as doces lágrimas que derramei, vendo tão grande misericórdia. No ano imediato à minha profissão, isto é, 2 meses antes da morte da Madre Genoveva, recebi grandes graças num retiro espiritual. De ordinário, os retiros pregados são-me ainda mais dolorosos do que os feitos por mim individualmente. Aquele ano, porém, foi diferente. Fizera com muito fervor uma novena preparatória, apesar do íntimo sentimento que me ficava. Pois minha impressão era que o pregador não me compreenderia, estando qualificado, antes de tudo, para beneficiar grandes pecadores,
que não almas religiosas. Como o bom Deus queria mostrar-me que o diretor de minha alma era unicamente ele, serviu-se justamente desse sacerdote que não foi apreciado senão por mim. Eu passava, então, por toda sorte de grandes provações interiores, a ponto de me perguntar às vezes se existia algum céu. Sentia-me disposta a não declarar nada a respeito de minhas disposições íntimas, por não saber como exprimi-las. Logo, porém, que cheguei ao confessionário, senti minha alma dilatar-se. Depois de dizer poucas palavras, fui compreendida e até adivinhada de uma maneira maravilhosa. Minha alma era como um livro, no qual o sacerdote lia melhor do que eu mesma. Lançou-me a velas desfraldadas, nas ondas da confiança e do amor, que tão forte atração exerciam sobre mim, mas dentro das quais não tinha coragem de lançar-me ao largo. Declarou-me que minhas faltas não desagradavam o bom Deus, que na qualidade de seu representante me comunicava da parte dele estar muito contente comigo. Oh, como me senti feliz ao escutar estas consoladoras palavras. Jamais ouvira dizer que as faltas podiam não desagradar ao bom Deus. Tal segurança encheu-me de alegria e levou-me a suportar com paciência o desterro da vida. Senti bem no fundo do coração que era verdade, pois o bom Deus é mais carinhoso do que uma mãe. Ora, não estáis vós, minha querida mãe, sempre pronta a relevar-me as pequenas indelicadezas que involuntariamente vos faço? Quantas vezes já não tive a doce experiência? Nenhuma censura me sensibilizaria tanto quanto uma única de vossas carícias. Sou de tal feitio que o temor me faz retroceder. Com amor, não caminho apenas, ponho-me a voar. Ó, minha querida mãe, foi principalmente a partir do abençoado dia de vossa eleição que voei pelos caminhos do amor. Naquele dia, Paulina veio a ser meu Jesus ao vivo. Desde muito, tenho a dita de observar as maravilhas que Jesus opera por intermédio de minha mãe querida. Vejo que só o sofrimento pode gerar almas, e que mais do que nunca se me revela a profundidade das sublimes palavras de Jesus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Quão copiosa não é a colheita que fizestes. Semeastes entre as lágrimas, mas em breve vereis o fruto de vossos trabalhos. Voltareis cheia de alegria, carregando em vossas mãos os feixes. Ó minha mãe, entre esses ramalhetes floridos se mantém oculta a florzinha branca. No céu, porém, terá a voz para cantar vossa doçura e as virtudes, quais vos vê praticar dia por dia, na penumbra e no silêncio desta vida de exílio. Sim, 2 anos faz que compreendi muitos mistérios, para mim ocultos até então. O bom Deus teve para comigo a mesma misericórdia que usou para com o rei Salomão. Não quis que tivesse um só desejo que não fosse satisfeito. Não apenas meus desejos de perfeição, mas aqueles também, de cuja vaidade tinha noção, sem tê-la experimentado. Minha mãe querida, tendo-vos sempre diante dos olhos como meu ideal, desejava assemelhar-me a vós em todas as coisas. Vendo-vos fazer lindas pinturas e atraentes poesias, dizia comigo: Ah, como seria feliz se soubesse pintar, se pudesse exprimir minhas ideias em versos e fazer, assim, algum bem às almas. Não teria vontade de pedir essas prendas naturais, e meus desejos permaneciam ocultos no íntimo do coração. Jesus, oculto também neste pobre coraçãozinho, houve por bem mostrar-lhe que, debaixo do sol, tudo é vaidade e aflição de espírito. Com grande espanto das irmãs, mandaram-me aprender pintura, e o bom Deus permitiu conseguisse tirar proveito das lições que minha querida mãe me dava. Quis também que, a exemplo dela, tivesse capacidade de fazer poesias e compor peças de representação, que foram apreciadas como lindas. Da mesma forma que Salomão, voltando-se para as obras que suas mãos tinham feito, onde empregaram um esforço tão sem proveito, viu que tudo não passava de vaidade e aflição de espírito. Assim também reconheci,
por experiência, que a felicidade só consiste em esconder-se e manter-se na ignorância das coisas criadas. Compreendi que sem o amor, todas as obras nada valem, nem sequer as mais retumbantes, como a de ressuscitar mortos e converter povos. Em vez de me fazerem mal, de me levarem à vaidade, os dons com que o bom Deus me favoreceu, sem que lhes tenha pedido, levam-me a Ele. Vejo que só Ele é imutável, só Ele pode satisfazer meus imensos desejos. Outros desejos existem, de outra natureza, que Jesus se agradou de satisfazer, desejos de criança, semelhante aos da neve na minha tomada de hábito. Sabeis, minha querida mãe, quanto gosto de flores. Em me constituindo prisioneira aos 15 anos de idade, renunciei para sempre ao gozo de percorrer os campos esmaltados com os primores da primavera. Ora, nunca tive mais flores à minha disposição do que após meu ingresso no Carmelo. Costumam os noivos oferecer a miúde ramalhetes de flores às suas noivas. Disso Jesus não se esqueceu. Enviou-me em profusão braçadas de centáureas, boninas, papoulas, etc. Flores todas, que mais me encantam. Havia até uma florzinha, chamada Nigela dos Trigos, que não via mais desde a nossa mudança em Lisieux. Desejava muito tornar a vê-la, flor de minha infância, que colhia nos prados de Alençon. No Carmelo, veio ela sorrir para mim, mostrando-me que, tanto nas mínimas como nas máximas coisas, o bom Deus dá 100 vezes mais já nesta vida às almas que tudo abandonaram por seu amor. Todavia, o mais íntimo de meus desejos, o maior de todos, que jamais pensava ver concretizado, era a entrada de minha querida Celina para o mesmo Carmelo que o nosso. Tal sonho me parecia inverossímil. Viver debaixo do mesmo teto, tomar parte nas alegrias e tristezas da companheira de minha infância. Esta a razão de ter feito meu sacrifício. Confiar a Jesus o futuro de minha querida irmã, e estava resolvida a vê-la partir para os confins do mundo, se tanto fosse preciso. A única coisa que não podia aceitar era que se não tornasse esposa de Jesus. Pois, como eu a amava tanto, quanto a mim mesma, era-me impossível vê-la dar seu coração a um mortal. Já tinha sofrido por saber que no mundo ela ficava exposta a perigos, pelos quais nem cheguei a passar. Afirmar posso que, depois de minha entrada no Carmelo, minha afeição por Celina era amor tanto de mãe como de irmã. Ela precisava um dia frequentar a uma festa, e isso me causava tanto desgosto que supliquei ao bom Deus a impedisse de dançar, e cheguei a ponto de derramar, contra meu costume, uma torrente de lágrimas. Jesus dignou-se atender-me, não permitindo que sua noivinha conseguisse dançar naquela noite, muito embora, quando necessário, não se embaraçasse de fazê-lo graciosamente. Foi convidada sem poder recusar. Seu par viu-se em total impossibilidade de fazê-la dançar. Com grande vexame seu, foi condenado a reconduzi-la, a passo comum, até ao lugar dela. Retraiu-se depois e não tornou a aparecer no salão. Tal aventura, única no gênero, incrementou-me na confiança e no amor para com aquele que, marcando seu sinal em minha fronte, ao mesmo tempo gravara na fronte de minha querida Celina. No dia 29 de julho do ano passado, o bom Deus rompera os vínculos de seu incomparável servidor. E chamando-o para a eterna recompensa, rompeu ao mesmo tempo os que retinham no mundo sua dileta noiva. Tinha ela cumprido a primeira missão, encarregada de representar todas nós junto ao nosso tão estremecido Pai, desempenhou a missão como se fora um anjo, e anjos não se demoram na terra. Depois de cumprirem a vontade do bom Deus, retornam a ele imediatamente. É por isso que tem asas. Nosso anjo também vibrou as asas brancas, na iminência de voar muito longe, a fim de encontrar Jesus. Mas Jesus fê-la voar bem perto. Deu-se por satisfeito com a aceitação de um grande sacrifício, que foi muito doloroso para Teresinha.
A sua Celina ocultara-lhe o segredo durante 2 anos. Nota: Teresa alude a um projeto de apostolado missionário no Canadá, sugerido a Celina pelo padre Pichon. Oh, como ela também sofrera! Enfim, lá de Demoras foi rápido em resolver os problemas, tão complexos de sua Celina, a qual, no dia 14 de setembro, se juntava à nossa companhia. Um dia em que as dificuldades pareciam insuperáveis, declarei a Jesus em minha ação de graças. Sabeis, meu Deus, quanto desejo saber se papai foi diretamente para o céu. Não vos peço que me faleis. Dai-me, porém, um sinal. Se minha irmã, A de J, nota, irmã amada de Jesus do coração de Maria, consentir na entrada de Celina ou não lhe puser nenhum obstáculo, será uma resposta de que papai foi diretamente convosco. Achava a irmã, como sabeis, minha querida mãe, que em número de 3 já éramos demais, e não queria consequentemente admitir mais uma das nossas. Mas o bom Deus, que tem nas mãos o coração das criaturas, inclinando-o como quer, alterou as disposições da irmã. Foi ela a primeira pessoa que encontrei depois da ação de graças. Chamou-me com um ar amável, falou-me que subisse à vossa procura, e referiu-se a Celina com lágrimas nos olhos. Oh, quantos motivos não tenho de agradecer a Jesus, que soube satisfazer plenamente todos os meus desejos. Agora já não tenho outro desejo, senão o de o amar a Jesus, a mais não poder. Desvaneceram-se meus desejos de criança. Não resta dúvida, gosto ainda de ornar com flores o altar do menino Jesus. Mas, a partir do momento que ele me deu a minha querida Celina, a flor por mim desejada, já não desejo outra. Dela lhe faço oferta, como o mais formoso dos meus ramalhetes. Já não desejo tampouco nem o sofrimento nem a morte. No entanto, amo ambas as coisas. O que, porém, me atrai é unicamente o amor. Almejei-os por muito tempo. Estive em posse do sofrimento e acreditei que já abordava as praias do céu. Acreditei que a florzinha seria colhida em sua primavera. Agora, o que me guia é só o abandono. Já não tenho outra bússola. Já não sei pedir nada com ardor, a não ser o perfeito cumprimento da vontade do bom Deus no tocante à minha alma, sem que as criaturas consigam pôr-lhe obstáculos. Posso repetir as palavras do cântico espiritual de nosso pai São João da Cruz. Bebi na adega íntima do meu bem-amado, e quando dela saí, já não conhecia nada por todo aquele prado, e larguei o rebanho que antes acompanhava. De alma me consagrei ao seu serviço, com todos os meus recursos, e já não guardo a grei, mas tenho outro mister, pois só amar já é o meu viver. Ou ainda, desde que fiz a experiência, o amor é tão potente em obras, que de tudo sabe tirar proveito, tanto do bem como do mal, que se encontra em mim, e transformar minha alma nele próprio. São João da Cruz, Cântico Espiritual. Ó, minha querida mãe, quão suave é o caminho do amor. Sem dúvida, a gente bem pode cair, pode cometer infidelidades. Sabendo, porém, tirar proveito de todas as coisas, o amor consome muito rapidamente tudo o que desagrade a Jesus e deixa apenas uma paz humilde e profunda no fundo do coração. Ah, quantas luzes não auri das obras de nosso pai São João da Cruz! Na idade de 17 a 18 anos, não dispunha de outro alimento espiritual. Mais tarde, porém, todos os livros me deixavam na aridez, e ainda continuo nesse estado. Se abro um livro escrito por algum autor espiritual, ainda que seja o mais lindo, o mais edificante, sinto logo o coração fechar-se e leio, por assim dizer, sem compreensão. Ou, quando compreendo, meu espírito para sem poder meditar. Nessa impossibilidade, a Sagrada Escritura e a imitação de Cristo vêm em meu socorro. Nelas encontro alimento sólido e todo puro. Mas, acima de tudo, é o Evangelho que me entretém em minhas orações.
Nele encontro tudo quanto minha pobre alminha necessita. Nele sempre encontro novas luzes, sentidos ocultos e misteriosos. Compreendo e sei por experiência que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus não precisa de livros nem de doutores para instruir as almas. Ele, o doutor dos doutores, ensina sem ruído de palavras. Nunca o ouvi falar, mas sinto que está dentro de mim a cada instante. É quem me orienta, inspirando-me o que devo dizer ou fazer. Exatamente quando se faz mister, descubro luzes que ainda não tinha enxergado. O mais das vezes não é durante minhas orações que ocorrem mais abundantes, mas de preferência em minhas ocupações diárias. Ó, minha querida mãe, depois de tantas graças, não poderei cantar com o salmista? Como é bom o Senhor e como sua misericórdia é eterna? Parece-me que se todas as criaturas possuíssem as mesmas graças que eu, o bom Deus não seria temido por ninguém, mas amado até a loucura. E por amor, não a tremer, nenhuma alma jamais consentiria em lhe causar desgosto. Compreendo, todavia, que nem todas as almas podem ser semelhantes. Força é que haja várias categorias, a fim de enaltecerem de modo especial cada uma das perfeições do bom Deus. A mim me deu uma infinita misericórdia, através da qual contemplo e adoro as demais perfeições divinas. Então, todas se me apresentam radiosas de amor. A própria justiça, talvez mais do que qualquer outra, se me afigura revestida de amor. Que doce alegria pensar em que o bom Deus é justo, quer dizer, leva em consideração nossas fraquezas, conhece perfeitamente a fragilidade de nossa natureza. De que então teria eu medo? Ó Deus infinitamente justo, que se dignou perdoar com tanta bondade todas as faltas do filho pródigo, não será justo também para comigo, que estou sempre com ele? Este ano, dia 9 de junho, festa da Santíssima Trindade, recebi a graça de compreender mais do que nunca quanto Jesus deseja ser amado. Pensava nas almas que se oferecem como vítimas à justiça de Deus, a fim de desviar e atrair sobre si os castigos reservados aos culpados. O oferecimento parecia-me grande e generoso, mas nem por sombra me inclinava a fazê-lo. Ó meu Deus, bradei do fundo do coração, haverá só vossa justiça para receber almas que se imolem como vítimas? Será que também vosso amor misericordioso não precisa delas? De todas as partes é desconhecido, rejeitado. Os corações a quem o desejais prodigalizar voltam-se para as criaturas, pedindo-lhes felicidade em troca de seu miserável afeto, em vez de se atirarem a vossos braços e aceitarem vosso amor infinito. Ó meu Deus, será que vosso desprezado amor se confina em vosso coração? Parece-me que se encontrardes almas que se ofereçam como vítimas de holocausto ao vosso amor, vós as consumiríeis rapidamente. Parece-me que vos daríeis por feliz de não comprimir as ondas de infinitas ternuras que em vós existem. Se vossa justiça, que só abrange a terra, tende a desobrigar-se, quanto mais não deseja vosso amor misericordioso abrasar as almas, porque vossa misericórdia sobe até os céus. Ó meu Jesus, seja eu a ditosa vítima. Consumi vosso holocausto pelo fogo de vosso divino amor. Minha querida mãe, deste-me permissão de oferecer-me desta maneira ao bom Deus. Conheceis os caudais, ou melhor, os oceanos de graças que me vieram inundar a alma. Oh, a partir desse feliz dia, me parece que o amor me penetra e envolve. Parece-me que a cada instante esse amor misericordioso me renova, purifica minha alma, onde não deixa nenhum traço de pecado, e por esta razão não consigo temer o purgatório. Sei que por mim mesma nem mereceria sequer entrar nesse lugar de expiação, dado que a ele só podem ter acesso almas santas. Mas sei também que o fogo do amor é mais santificante do que o fogo do purgatório. Sei que Jesus não nos pode desejar sofrimentos inúteis, e não me inspiraria os desejos que me empolgam, se os não quisesse satisfazer. Oh, quão suave é o caminho do amor!
Quanto não desejo aplicar-me em fazer sempre, com o maior abandono, a vontade do bom Deus. Eis aqui, minha querida mãe, tudo quanto posso contar-vos da vida de vossa Teresinha. Por vós mesmas conheceis muito melhor o que ela é, e o que Jesus por ela fez. Perdoar-me-eis, portanto, que tenha abreviado muito a história de minha vida religiosa. Qual será o fim da história de uma florzinha branca? Será a florzinha talvez colhida em seu frescor? Ou então transplantada para outras paragens? Nota: alusão à possibilidade de partir como missionária. É o que ignoro. Tenho, porém, a certeza de que a misericórdia do bom Deus sempre a acompanhará, e ela jamais deixará de bendizer a mãe querida que a entregou a Deus, alegrando-se por toda a eternidade de ser uma das flores de sua grinalda. Cantará eternamente com sua mãe querida o sempre novo cântico do amor.